capítulo número 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 15 e leremos até o versículo 25. Segundo Samuel, capítulo 12, do verso 15 ao verso 25. A palavra de Deus diz: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda em vida, viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste, choraste, porém, depois que ela morreu, te lavaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por nós estarmos juntos essa noite, diante da Tua palavra, com esse privilégio que o Senhor nos dá, meu Deus, de ter a Tua palavra para nos orientar, para mudar a nossa vida, para nos libertar de enganos, de conceitos errados. Tua palavra é o alimento que nós precisamos. E é isso que nós te pedimos essa noite, Pai. Vem falar conosco, vem tocar nosso coração, vem dar direção à nossa vida. Queremos ouvir a Tua voz. Não viemos aqui ouvir homens com doutrinas e filosofias, Pai, mas sim a Tua palavra, a boa doutrina do Senhor, a palavra que procede da Tua boca, que é o verdadeiro alimento do qual nós precisamos. Fala conosco, eu te peço, entregando a minha vida em Tuas mãos, pedindo Tua misericórdia, Tua graça sobre mim e a unção do Teu Espírito que me capacita a ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Assim oro com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, esse texto aqui é muito peculiar, um episódio na vida de Davi, um episódio muito conturbado. Você deve conhecer a história bíblica. Você sabe em que circunstâncias essa criança foi gerada, não é? O pecado de Davi, a coisa que mais marcou a sua vida foi esse pecado, não é? E não foi o único, mas foi o que mais se tornou marcante na vida desse homem de Deus. E daí vem o que aconteceu, o nascimento da criança e essa história triste. E, amados, a gente pode aprender algumas coisas com esse episódio. Como sempre, na palavra de Deus, a gente encontra lições que são práticas para a nossa vida. Então, não adianta ler a Bíblia se eu não aplicá-la à minha vida, às minhas reações, aos meus problemas, ao meu dia a dia. E muitas vezes nós também enfrentamos problemas que parecem que não têm solução, coisas que trazem tristeza ao nosso coração. Nós vivemos uma época difícil, né? Muitos motivos para a tristeza, muitos problemas que têm acontecido, e as dificuldades, às vezes, vêm para nos derrubar, vêm para nos abater, vêm para realmente nos jogar no chão, com tristeza, com dor, com aflição. Tudo isso é algo que nenhum de nós está isento de passar ou de sofrer.
Só que a palavra de Deus mostra para a gente que é nessas horas também que nós temos a oportunidade de ter grandes experiências com Deus. Se Deus permite a tribulação, se Deus permite o sofrimento, eu digo que permite porque todas as coisas estão debaixo do seu poder. Nada acontece sem a sua permissão. Nem Satanás pode agir sem que haja uma permissão de Deus. A gente vê isso pela Bíblia. Então, eu percebo que mesmo nestas horas, nós temos grandes oportunidades de ter experiências maiores com Deus. Ninguém deseja um sofrimento, uma dor, um choro, mas isso se torna uma oportunidade. Como eu disse aqui no domingo, na experiência de Paulo, falando que se gloriava até nas tribulações por causa do fruto que ela produzia depois na sua vida, até no final dar a ele mais experiências. Experiência com Deus, que às vezes só vem quando a gente passa pela luta, quando a gente passa pela prova, quando vem a dor, quando vem o sofrimento. Então, há uma oportunidade de a gente ter verdadeiras experiências com Deus. E Davi, nesse texto aqui, é um bom exemplo, porque ele é um homem, como diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Errou, pecou, cometeu alguns erros na sua vida, mas teve com Deus, durante a maior parte da sua existência, grandes experiências. Em todas as áreas, em todos os sentidos, ele teve grandes experiências com Deus. E esse episódio é mais uma de suas experiências com Deus. E ele está aqui, a Bíblia, narrando isso para nós, para que a gente tire daqui uma lição. Ele enfrentou duras provações, mas manteve a sua fé, manteve a sua confiança em Deus. E esse é um exemplo bíblico que nós encontramos em diversos personagens. Não tiveram fé porque tudo ia bem, mas tiveram fé apesar das adversidades, apesar das perdas e apesar das derrotas que enfrentaram. Então, Davi se torna um exemplo nesse sentido. E aí a pergunta que eu deixo para a gente refletir hoje, como é que a gente reage aos problemas da vida? Como é que é o comum para nós reagirmos a uma má notícia, a uma dor, a uma enfermidade, à perda de alguém, a uma tristeza que chega de repente? Como é que é a nossa reação a essas coisas? A gente enfrenta ou a gente foge? A gente luta ou a gente se entrega? A gente reage ou a gente desiste? Qual é a nossa atitude nesses momentos? Então, eu queria que a gente pensasse nisso, olhando para o texto e para o exemplo que Davi vai nos dar aqui essa noite. Porque ele está enfrentando uma noite muito escura, um período muito ruim na sua vida, foi provocado por um pecado, ele sabia, tinha consciência disso, mas era uma dor que ele não queria passar e que ninguém gostaria de passar. Ninguém gostaria de perder um filho, ninguém gostaria de perder um parente, ninguém gostaria de ter qualquer tipo de perda, seja ela qual for, na vida. Mas Davi enfrentou esse problema, essa tristeza aqui, que durou praticamente uma semana, em que o menino ficou ali, não morre, e ele fica então enfrentando esse problema. Agora vamos olhar para a atitude de Davi diante de todo esse clima ruim e dessas coisas ruins que lhe aconteceram. Primeiro exemplo está logo no versículo 16. Olha o que diz a Bíblia. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Veja, o versículo anterior diz que o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz, e a criança adoeceu gravemente. E aqui é uma coisa que muita gente pode questionar e até não entender. Tem gente que atribui toda a doença ao diabo, né? Ah, isso é o diabo, o diabo botou isso aí em você. Aqui teve uma doença que quem botou foi Deus. Então vamos parar com esse negócio de ser simplista demais nas nossas soluções, nas respostas que nós damos, como se a gente soubesse de todas as coisas. E isso não é verdade. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de coisa nenhuma, irmãos, essa é a verdade. Se não tivermos o discernimento do Espírito Santo, que é um dom espiritual, aí sim nós estaremos completamente enganados. Então, só o discernimento do Espírito pode nos mostrar
a origem e a razão dos acontecimentos. E aqui está uma enfermidade que foi promovida por Deus. Deus sabe, Deus tinha os seus propósitos, mas o interessante é a atitude de Davi. Ele não está imaginando que essa enfermidade veio de Deus. Ele não está pensando nisso, mas ele toma uma atitude ao se deparar com esse problema. E qual é a atitude de Davi aqui? Ele acredita que ele, de alguma maneira, pode participar da solução desse problema. Qual a notícia que ele recebe? Olha, o teu filho, essa criança que acabou de nascer, está gravemente doente e em vias de morrer. Ele poderia dizer, o que eu posso fazer? Não sou médico, não tenho poder nenhum, vamos ver o que vai dar. Não, ele não agiu dessa forma. A primeira lição que ele dá para a gente é que ele puxa, a princípio, o problema para ele. E ele vai buscar ao Senhor. Buscou Davi a Deus pela criança e vai jejuar e vai passar uma noite prostrado em terra em oração. O que significa jejum e oração aqui? Usar as armas espirituais. Davi, a Bíblia diz, era um homem de guerra. Não pôde nem construir o templo porque suas mãos tinham muito sangue, diz a Bíblia. Então, é um homem acostumado a lidar com armas. Mas agora as suas armas não serviriam para nada. Suas espadas, suas lanças não serviriam para nada. Então, ele vai usar as armas espirituais. E essas armas espirituais, você e eu as temos. Jejum e oração são armas que todos nós possuímos, irmãos. Então, vamos usá-las. O que estiver ao nosso alcance, vamos fazer. O que for possível para nós, vamos usar, vamos buscar, vamos fazer com aquilo que temos, vamos trazer a responsabilidade para nós, não de simplesmente lavar as mãos e dizer, não posso fazer nada. Não, podemos sim. Podemos buscar a Deus, podemos orar, podemos jejuar, podemos clamar, ajoelhar, ficar uma noite prostrados em oração. Todos nós podemos fazer isso. Há armas espirituais que cabem a nós serem utilizadas. Então, a primeira lição aqui que o texto me traz é essa reação de Davi, de deixar as armas naturais de lado e colocar agora, lançar mão das armas espirituais para fazer o que era possível a ele fazer. Então, eu digo a você, você está sofrendo, você está enfrentando uma luta e um problema, reaja, use o que você tem, faça o que está ao seu alcance, não se entregue, não jogue tudo para o alto, faça o que você pode fazer, e jejum e oração é algo que todos nós podemos fazer. E como diz a Bíblia, ore crendo. Davi orou e buscou, eu creio, crendo de que haveria algum resultado naquela atitude, e foi isso que ele fez. Então, amados, a primeira lição é essa. E outra coisa interessante é que Davi, ele sabe que ele está errado. Ele sabe do seu pecado. Ele poderia se considerar como o culpado daquela situação, isso pode ter passado pela sua cabeça, a criança está morrendo, porque eu sei que eu fiz, eu sei, Natan me revelou aqui, eu confessei, mas eu sei que eu errei, eu sei que isso é consequência realmente de algum erro meu. Ele pode até saber disso, ele sabia até que a criança fatalmente morreria. Veja o que diz aqui, irmãos, o versículo 14. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu, o que vai acontecer com ele? Quem disse isso? Natan, o profeta. Quando Natan ouviu a confissão de Davi, depois de jogar na cara dele o que ele fez, aí Natan trouxe a profecia e disse, olha, o filho que vai nascer vai morrer. Olha a atitude de Davi, ele já tem uma palavra do profeta, de Deus, o filho vai morrer. Mais uma razão para ele dizer, larga tudo de mão, né? Tem que fazer, já veio a palavra. Mas não, mesmo assim ele vai, mesmo assim ele ora, mesmo assim ele jejua. Qual a motivação por isso? Qual a motivação atrás disso, mesmo contra uma palavra? Porque ele vai recorrer não à justiça de Deus, ele vai recorrer à misericórdia de Deus. Você entende a diferença disso? Como eu já disse aqui várias vezes, nunca peça justiça a Deus, irmãos. Nunca peça justiça. Peça sempre misericórdia. E se a gente pedir justiça, o primeiro justiçado somos nós.
Então não peça justiça, peça misericórdia. A justiça era que a criança morresse. Deus já determinou, revelou o profeta, mas Davi vai apelar à misericórdia do Senhor. Porque ele conhece a misericórdia, ele acredita na bondade, na misericórdia, e ele tinha uma esperança de que, por acaso, Deus pudesse reverter aquela situação. E alguns até não conseguem interpretar direito um texto que eu quero ler contigo em Joel. Abra aí, Joel. No livro do profeta Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2. Vamos ler aqui. Versículo 12 e versículo 13. Tem muita gente que não entende e não consegue interpretar isso direito. Diz assim, versículo 12 e 13 de Joel 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é, o que Ele é? Misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aí alguém diz, Deus se arrepende, né? Que história é essa, né? Deus se arrepende. Arrependimento não cabe a Deus, porque arrependimento, o estrito sentido da palavra, seria a decisão de não errar de novo. Deus não erra nunca, né? Então a gente precisa entender isso de outra forma, com o sentido verdadeiro do que está escrito. Mas o que mostra a Bíblia, e até em outros episódios, é que Deus pode mudar situações por sua misericórdia. Deus determinou a morte do rei Ezequias, e o que ele fez? Orou, buscou, e Deus lhe acrescentou mais anos pela frente. E aí? Estava decretado, estava determinado, mas Deus acrescentou mais. Deus tem propósitos que nós não conhecemos, Deus tem atitudes que nós podemos nos surpreender com elas. Então a nossa parte, que conhecemos pouco, que sabemos pouco, é orar, buscar, jejuar, confiar, clamar pela misericórdia de Deus. O que diz a Bíblia lá em Lamentações, vamos ler? Lamentações de Jeremias, capítulo número 3, versículo número 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não acaba. Há um suprimento inesgotável de misericórdia. Então eu vou clamar por ela. Quando você estiver orando numa dificuldade, num problema, numa coisa terrível que pode estar para acontecer, clame pela misericórdia, não peça justiça. Peça misericórdia a Deus, e Davi acreditava que ele poderia, de alguma forma, reverter essa situação. Ele colocou ali toda a sua fé, toda a sua esperança. E outra coisa interessante que o texto me ensina também, a mim e a você, verso 16, voltando lá ao texto, diz, buscou Davi pela criança, jejuou, e vindo passou a noite prostrado. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Veja, a Bíblia mostra que Davi, com essa atitude, na frente de todo mundo viu o seu sofrimento, todo mundo viu a sua agonia, a sua dor, o seu empenho. Ele não escondeu as suas emoções. Às vezes a gente tenta esconder as emoções, e isso não produz nada de bom. Davi simplesmente mostrou para todos o que estava no seu coração naquele momento. Orar, jejuar, não comeu, não quis conversa com ninguém, não, eu estou aqui com Deus, meu negócio agora é com Deus. E assim, diante de todos, ele não encobriu as suas emoções. Por que eu digo isso? Que isso é importante? Porque esconder emoções, guardar emoções, adoece a nossa alma, irmãos. Muita gente está doente da alma, porque tenta esconder, tenta disfarçar coisas que está sentindo, coisas que estão lá dentro. E isso fica ali acumulado como uma água podre, que não é tratada, e que depois vai piorar, vai apodrecer e vai azedar a alma daquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente precisa também colocar para fora aquilo que está sentindo, sem ter vergonha de ninguém, e principalmente do nosso relacionamento com Deus. Se eu estou buscando a Deus, eu não tenho que ter vergonha disso. Se eu estou clamando, se eu estou orando, se eu estou chorando, eu não tenho que ter vergonha de estar assim na presença de Deus.
Isso é terapêutico, isso lava a alma da gente. E o exemplo, além de Davi, é o próprio Senhor Jesus. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus, no capítulo número 26 de Mateus, lá no final da sua Bíblia, no final do capítulo de Mateus, né? Capítulo 26, no versículo 38. Olha como Jesus nos ensina a esse respeito. Então, lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Em que circunstâncias Jesus disse isso e a quem ele disse isso? Ele disse isso aos seus discípulos na noite em que ele seria morto. A alma estava triste, angustiada. E ele diz para os amigos, que são os discípulos, os chegados, ele fala: olha, assim eu estou me sentindo. Eu não preciso esconder aquilo que eu estou sentindo, eu não preciso disfarçar. Não é nenhuma vergonha estar triste ou por um momento angustiado. E Jesus revela àqueles homens e diz: fiquem aqui comigo, orem junto comigo. E Davi estava nessa luta e não escondeu o que sentia, nem o que estava se passando dentro do seu coração. Outro conselho para você: não tente esconder, não tente tapar o sol com a peneira, abra o seu coração, não acumule sentimentos guardados que vão adoecer a sua alma. E uma coisa também muito importante, voltando ao texto, no versículo número 19, está escrito assim: viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Veja, na sua angústia, na sua dor, na sua oração, ele não ficou alheio ao que estava acontecendo também ao seu redor. Isso parece sem importância, mas isso é muito importante, queridos. Orar, jejuar, buscar a Deus não significa se alienar, não significa perder o contato com o mundo exterior. Davi estava empenhado nisso, mas ele percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. E ao ver ali os seus homens, os seus servos ali cochichando, ele então vai perguntar o que está realmente acontecendo e já percebe que o pior havia acontecido. A gente não pode perder a percepção do que está acontecendo ao nosso redor. Porque senão, oração seria sinônimo de alienação. E isso não pode ser verdadeiro. Orar e viver em oração não é viver alienado ou isolado do que está acontecendo no mundo exterior. Até porque eu preciso estar atento ao que ocorre ao meu redor, até para eu saber a hora de mudar a minha atitude. Davi orou, jejuou, não queria comer, os homens não chegavam nem mais perto dele porque ele não queria saber de papo, e aí tiveram receio de dar a notícia a ele. Mas como ele estava atento, ele percebeu. Se ele não tivesse percebido, talvez não tivessem lhe contado, ele continuasse agindo assim, já com a criança morta. Então, até para mudar a nossa atitude, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. E foi o que aconteceu. E aí veio a notícia que ele não queria. Ele pergunta: a criança morreu, né? E eles falam: a criança morreu. Aquilo que você temia aconteceu. Aquilo pelo qual você orava não vai se concretizar, porque a criança já está morta. E ali, nesse momento que Davi vai nos dar aqui, talvez as maiores lições que esse texto nos apresenta. Como reagir ao pior? Às vezes a gente consegue reagir quando as coisas vão bem, é mais fácil, né? Reagir às coisas boas, reagir ao progresso, reagir aos ganhos, né? Reagir à prosperidade. Mas e as perdas? Como é que a gente reage quando o pior aconteceu? Ainda mais quando era algo que eu estava orando, que eu estava pedindo, que eu estava clamando, crendo, confiando na misericórdia de Deus, e a coisa não acontece como eu queria. O que muita gente que talvez tenha imitado Davi até esse ponto faria de diferente a partir desse ponto é simplesmente desistir de tudo. Perdi meu tempo orando, perdi meu tempo buscando, jejuando,
Perdi meu tempo confiando nesse Deus que não está nem aí para mim, que não se importou com a minha dor. Invoquei sua misericórdia e mesmo assim me ignorou. Não vou mais olhar para ele. Vou ficar de mal com Deus. É o que talvez muita gente pudesse fazer, mas Davi vai ensinar para a gente a preciosa lição desse texto. Como reagir à adversidade. Como reagir ao não de Deus. Como reagir à resposta negativa. Como reagir à oração que não deu certo. Ao pedido que não foi atendido. Como nós podemos reagir? E aí a reação de Davi é a que surpreende todo mundo. O versículo 20 diz: Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, mas olha o detalhe, para onde ele foi? Entrou na casa do Senhor e adorou a Deus. Essa é a diferença, amados. Entrou aonde? Na casa de Deus. A dor não o afastou da casa de Deus. Pelo contrário, a dor o levou mais para perto de Deus e quando não deu certo, ele ainda entrou na casa de Deus e ele o adorou, ele continuou adorando. O que ele sempre fez, ele continuou fazendo. Davi não era o homem dos salmos só antes desse texto, mas depois desse texto ele continuou sendo, porque ele continuou sendo um adorador. A dor não impediu que ele continuasse adorando. O não de Deus não impediu o seu relacionamento sadio com Deus, e ele entrou na casa do Senhor e a Bíblia diz que ele o adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Veja então a sua atitude qual é. Levantou-se, em primeiro lugar. Atitude de fé, posição. Levantou-se, diz a Bíblia. Depois, se lavou. Tirou toda a sujeira acumulada daqueles dias em que ele passou sem banho, removeu da sua vida tudo aquilo que estava relacionado ao fracasso. O pano de saco, a cinza, não é, a posição de humilhação, se lavou, se banhou, tirou da sua vida tudo aquilo que pudesse representar ou o ligar a uma posição de fracasso. Então ele remove todas aquelas marcas, depois a Bíblia diz que ele se ungiu. E isto é bastante simbólico, porque a unção é um símbolo da presença e um símbolo da consagração a Deus. Tudo que era ungido era consagrado ao Senhor. Então, Davi, a Bíblia diz que ele se ungiu. E essa unção é necessária para nos proteger do passado. Consagre a sua vida a Deus, mesmo quando as coisas não derem certo. Para que você seja protegido dos sentimentos ruins, dos maus pensamentos, dos sentimentos de ingratidão, do sentimento de inconformismo. Davi se ungiu naquele momento para apagar de vez qualquer lembrança ruim que pudesse afetar a sua fé. Essa é a atitude desse homem. Depois a Bíblia diz no mesmo verso 20 que ele troca de roupa, trocou as suas vestes, tirou as vestes de tristeza e colocou as vestes de alegria. A criança morreu. Não há mais razão para eu buscar insistentemente aquilo que não tem mais solução. Então eu preciso continuar vivendo. Eu preciso me lavar, eu preciso me banhar, eu preciso trocar de roupa, me ungir, me consagrar ao Senhor. Eu preciso seguir com a minha vida e foi exatamente isso que ele fez. Tirou aquelas vestes que representavam seu luto, sua tristeza e colocou vestes novas, vestes de alegria. E como diz o mesmo verso 20, entra ele na casa do Senhor. Banho tomado, rosto lavado, vestes de alegria, unção sobre a sua cabeça. É um novo homem que está entrando na casa de Deus. Depois do luto, depois da dor, da tristeza e da derrota. Porque Davi sabia que não há lugar de cura melhor do que a casa de Deus. E essa é uma lição que nós não podemos perder de jeito nenhum. Porque a igreja muitas vezes funciona como um termômetro da nossa fé. Eu, como estou sempre nela, eu posso perceber as variações de muitos irmãos. No momento que tudo está bem, muitos estão felizes e alegres na igreja. No momento que algumas coisas dão errado, muitos se afastam,
alguns até definitivamente, é um termômetro. Não há lugar melhor para curar a sua vida do que a casa de Deus. Se você perder alguma coisa, não há lugar melhor para você ir do que para a casa de Deus. Se alguma coisa não deu certo na sua vida, não há lugar melhor para você estar do que na igreja do Senhor. É aqui que você tem que estar, é aqui que você se cura, é aqui que feridas são curadas, é aqui que chagas são limpas, lavadas. É esse lugar que Deus reservou para nós e que Ele honra com a sua presença, que pode fazer muita diferença nessa hora da adversidade e na hora do sofrimento. E é esse Davi que escreveu o Salmo 27. Vamos ler Salmo 27, versículo 4 e versículo 5. Olha o que está escrito. Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar aonde? Na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. O Davi que escreveu isso, agora está vivendo isso. Está vivendo isso na sua vida. Ele está na dor, ele está no luto, ele está na perda. Para onde ele vai? Para a casa do Senhor. Aonde ele quer se esconder é na casa de Deus, é na presença do Senhor, é aqui que ele quer chorar, é aqui que ele quer meditar, é aqui que ele quer transformar sua tristeza em alegria, é aqui que ele quer se restaurar e se renovar, porque no dia da adversidade ele me ocultará, Deus me esconde no seu pavilhão. Amados, essa é uma lição muito preciosa para a nossa vida. E no fim, o versículo 20 diz que ele adorou ao Senhor. Adorou no lugar da adoração, na casa de Deus, ele adora a Deus. Por que ele é capaz de adorar a Deus? Amados, a boca fala do que o coração está cheio. Um coração cheio de mágoa, cheio de dor, de ressentimento, de ódio, de vingança, é incapaz de adorar ao Senhor, é incapaz de louvar a Deus. Mas alguém que está aberto, leve, apesar de todo sofrimento, de toda dor, é capaz de adorar a Deus. E é isso que Davi vai fazer, porque ele não guardou mágoas dentro do seu coração. Então ele está prontinho, como novo, vestes novas, tudo novo, para continuar servindo a Deus no seu templo, adorando ao Senhor com seus lábios, com sua vida, e vivendo a vida de relacionamento com Deus. E por fim, o verso 20 diz que ele, depois disso tudo, comeu. Pediu pão e comeu. Ou seja, se fortaleceu. Diz aí o ditado popular, saco vazio não para em pé, não é, irmãos? Então, passou a hora do jejum, tem hora para tudo. Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas. Tem o tempo de chorar, mas tem o tempo de rir. Tem o tempo de jejuar, mas agora tem o tempo de comer. E agora é o tempo de comer. Então ele comeu, ele precisava se fortalecer. E agora para nós, simbolicamente, qual é esse pão? Qual é o pão que nós temos hoje? A palavra de Deus. Alimente-se dela. A fé vem pelo ouvir. É o alimento que fortalece você. Se o pão fortaleceria Davi, a palavra fortalece você. Mas se você se afastar do templo, se você se afastar da palavra, se você se afastar do convívio, você vai enfraquecer, definhar e morrer. Então nada melhor do que olhar para esse exemplo de Davi e dizer, é isso que eu vou fazer. Não adianta mais chorar, já aconteceu o pior. Não era o que eu queria, mas foi o que Deus quis. Foi a vontade de Deus. E eu preciso adorá-lo. E eu preciso me alimentar da sua palavra, porque isso vai me fortalecer. E eu estarei pronto para dias melhores, para experiências maiores com Deus. Como Paulo disse, vai produzir experiência no final de tudo. E isso é tão importante, por isso ele vai se fortalecer. E a verdadeira palavra, a verdadeira comida, é a palavra que nos fortalece. Aprenda com Davi a enfrentar os seus problemas. E Davi, eu creio que ele venceu. Apesar da aparente perda, na verdade isso foi uma vitória para ele. Ele aprendeu uma lição muito grande com o seu pecado.
Ele escreveu o Salmo 51 depois desse episódio, né? Rasgando o seu coração, mais ainda se tornando mais evidentemente o homem segundo o coração de Deus, por causa de tudo isso. Então, houve um ganho na vida de Davi. Ele foi transformado num homem melhor. E veja, Deus tem os seus motivos, tem as suas razões, não me cabe questionar. Mas o que acontece é que depois que essa criança morreu, o que o texto diz aqui para nós que aconteceu? Vamos voltar ao texto e ver o verso 21. Disseram os seus servos: que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te lavaste, comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la, fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Suas emoções estão em ordem. Seus sentimentos, seu coração está em ordem, está equilibrado, não está no desespero, não está, sem rumo, sem chão, está em ordem. É dor, é forte, machuca, mas o coração está em ordem. E o que a Bíblia diz depois disso, queridos, é que é mais impressionante. Versículo 24 diz assim: então Davi veio a Batsaba e consolou-a, e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor fez o que com Salomão? O amou. O primeiro filho Deus levou, mas o segundo filho Deus amou. Com a mesma mulher, do mesmo homem. Mas agora, aprove a Deus amar a Salomão e fazer com que ele se tornasse o homem que se tornou com a participação na história que ele teve. A primeira criança morreu, percebe? Ninguém sabe o nome dela. Ela não chegou a ter um nome. A Bíblia não menciona o nome. Mas a segunda criança foi chamada de Salomão. Salomão quer dizer pacífico, de paz, vem de Shalom, paz, pacífico, assim se chamou. E diz a Bíblia aqui no texto que Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e Natã deu a ele um outro nome que se somou a Salomão, Gedidias, e Gedidias quer dizer amado por Deus. O pacífico amado por Deus é agora o filho que Salomão tem com a mesma mulher. Veja, Deus tem coisas melhores para nós, irmãos. Não importa a natureza do que tem acontecido e quão ruim tenha sido o acontecimento. Creia que Deus tem coisas melhores para você. Mas, pastor, como pode ser melhor do que eu perder aquela pessoa e como que isso pode ser substituído? Não é, de fato não é. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Você conhece a história de Jó? Jó perdeu tudo, inclusive seus filhos. Depois Deus lhe deu tudo, muito mais do que tinha, não é? Mas os que foram não são substituídos. Mas a vida não está presa ao que nós perdemos. A vida continua. E a vida continua, para quem é de Deus, debaixo da bênção de Deus. O segundo filho, Deus o amou e deu a ele um nome. E depois vem o profeta e profetiza também: você é um amado de Deus, porque Deus amou a Salomão. E Salomão vai se tornar tão importante na história de Israel. Veja, queridos, o nosso problema hoje não escreve a nossa história para o resto da nossa vida. A nossa luta de hoje não nos destina a vivermos na lama para o resto da nossa vida. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode fazer coisas diferentes. Agora, a atitude, essa quem tem que ter sou eu e você. A atitude a ser imitada é essa que você leu aqui. Agora vai e faz o dever de casa. Vive assim. Imita Davi. Faça dessa forma. Viva desse jeito. Proteja o teu coração. Guarde as tuas emoções. E Deus vai te abençoar e mudar a tua história de uma maneira que você pode nem imaginar hoje.
Nem imaginava Davi, o que Salomão seria no futuro. Mas tudo isso já estava programado por Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu não sei se você chegou aqui essa noite sofrendo, lutando, brigando com algum problema, entristecido por alguma perda, lutando por algo que talvez você ache impossível, mas uma coisa Deus está dizendo para você: faça a tua parte, ore, busque, jejue, confie, clame, busque a misericórdia, mas creia que a boa e perfeita, agradável de Deus se cumprirá, vontade de Deus se cumprirá. Deus tem os planos que você ainda não conhece, e no final, coisas melhores ainda hão de acontecer. Creia nisso. Pai, eu te peço essa noite mais uma vez, venha abençoar os meus irmãos, Pai, aqueles que esta noite chegaram aqui chorando, quem sabe, chegaram aqui com uma tristeza no coração, chegaram aqui enlutados. Pai, em nome de Jesus, coloca teu bálsamo agora, traz a cura, Pai, renova a esperança, Pai. Se o pior já aconteceu, que agora, Pai, essa pessoa perceba que é hora de lavar o rosto, é hora de trocar de roupa, colocar vestes de alegria, é hora de viver, é hora de continuar a vida, porque ainda há vida a ser vivida na presença de Deus, na casa de Deus, se alimentando com a palavra e adorando ao Senhor. Abençoa meus irmãos, Pai, com essa verdade. Abençoa, Pai, aqueles que estão ouvindo pela internet. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus.